galerinha, meu nome é Yuri, sou professor daqui do curso Papiro e hoje nós vamos para a física com vetores. Quando você entra no estudo de vetores, você começa a fazer uma distinção entre o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. A grandeza escalar, ela é uma grandeza que ela só tem um módulo. Ela é, por exemplo, o tempo. O tempo, ele existe. Existe o número do tempo, mas não existe nada além disso. Então, portanto, o tempo é uma grandeza escalar. Além dela, podemos dar como exemplo a massa. A massa do seu corpo, ela é um valor que não tem nada além disso. Ela é intrínseca do seu corpo. Então, massa é uma grandeza escalar. Já as grandezas vetoriais, elas, além do número, que nós chamamos de módulo, elas também têm uma direção e um sentido. Por exemplo, a velocidade. Velocidade é você está andando, você tem um número da velocidade, por exemplo, você está lá no seu carro, você está andando no sentido Salvador, Feira. Olha, observe que eu já falei a palavra sentido. No seu velocímetro, já vai estar lá marcando um número. Esse é o módulo da velocidade. Mas você tem uma direção e um sentido para essa velocidade, certo? Até porque um carro que você está vindo lá na outra pista, ele está vindo na mesma direção, mas no sentido contrário ao seu, certo? Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Outro exemplo de grandeza vetorial, força. A força, você faz força em algum objeto ou em alguma pessoa, você tem um determinado módulo para essa força, mas você faz a força em uma determinada direção e em um determinado sentido. Observe que é diferente do tempo e da massa. O tempo e a massa não têm direção e sentido. E é exatamente essa a grande diferença entre as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Então, entramos na nossa definição de vetor. Vetor, ele é um ente matemático constituído de módulo, direção e sentido, utilizado na física para representar grandezas vetoriais, nunca para representar grandezas escalares. Então, eu botei aqui 3 exemplos de vetores. O vetor A, ele tem um determinado módulo que é representado graficamente pelo seu tamanho. Ele tem uma direção e um sentido que são representados graficamente por esta setinha aqui. Então, o módulo A tem esse módulo, direção horizontal, sentido para a direita. B, ele tem módulo diferente do de A, porque ele tem tamanho diferente, direção vertical, sentido para cima. O C é um vetor também com módulo diferente dos outros dois, porque o tamanho dele é diferente dos outros, e ele tem direção inclinada ou diagonal, sentido ao mesmo tempo para cima e para a direita, certo? E esses vetores, eles podem ser operados, assim como você opera com os números escalares da matemática. Os vetores, eles também podem sofrer operações.
A primeira operação é, claro, a adição. A adição de vetores ela é diferente dependendo da direção e do sentido dos vetores a serem operados. Se eu tenho dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, por exemplo, A e B, observem que mesma direção horizontal, mesmo sentido para a direita. Mas eles têm módulos diferentes. Poderiam ter módulos iguais? Poderiam também. Poderiam ser adicionados sem nenhum problema. Aqui agora eu coloquei o valor do módulo de cada vetor. Para adicionar esses dois vetores, é só somá-los. Por que somar? Porque imagine que você tem uma cadeira, você precisa empurrar uma cadeira, você está empurrando em uma determinada direção e um determinado sentido. Vem seu colega e te ajuda a empurrar. Ele empurra também na mesma direção e no mesmo sentido. As forças dos dois serão somadas. Então, A mais B tem como módulo 10 mais 5, 15. E vai ter a mesma direção e o mesmo sentido dos dois vetores a serem somados. Esse vetor nós chamamos de vetor soma. Ele tem módulo, nesse caso, 15. Agora imagine que você está empurrando aquela mesma cadeira com força 10 e o seu colega resolve te atrapalhar. Ele chega na frente da cadeira e empurra com a mesma direção que você, mas sentido oposto. O que é que vai acontecer? A sua força vai ser reduzida. Ou seja, para somar esses dois vetores, nós subtraímos o módulo. Então, eu tenho 10 menos 5, que é igual a 5. E o vetor resultante, ou o meu vetor soma, vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do maior vetor, ou seja, de quem está empurrando com mais força. No caso, para cá, vetor soma, e esse vetor soma vai ter módulo 5. Bom, galerinha, na próxima aula nós vamos ver como adicionar vetores que tenham direções diferentes. Até lá, inscrevam-se para se manter atualizados e bons estudos. Fala, galera, voltando aqui com a adição de vetores, agora trabalhando com vetores de direções diferentes. Para adicionar vetores que tenham direções diferentes, nós temos duas regras. A regra do polígono e a regra do paralelogramo. Elas têm que dar exatamente o mesmo resultado, mas são apenas modos de fazer diferentes e que vai depender da sua questão. Na regra do polígono, também conhecida como a regra frente com fundo, onde você liga a frente do primeiro vetor com o fundo ali coladinho com o segundo vetor, o seu vetor soma vai ser o vetor que vai ligar o fundo com a frente. Então, você tem uma regra em que você tem frente com fundo e a soma é fundo com frente. Ok? Esses dois vetores, eles vão fazer um ângulo, que eu vou chamar de θ. Θ, uma letra grega, utilizada normalmente para ângulos. E se eu tenho, formo aqui, observem que eu formo aqui um triângulo. Esse triângulo, se eu quero achar um dos lados desse triângulo, tendo os outros dois e um ângulo, eu posso utilizar a lei dos cossenos. Você lembra da lei dos cossenos? É isso aí.
minha soma ao quadrado, que é o que eu quero, ela vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo. Por isso, ela é chamada de lei dos cossenos. Eu vou utilizar o cosseno do ângulo que é formado entre A e B. Tudo bem? Para a regra do paralelogramo, agora eu tenho o fundo dos dois vetores colados um no outro. E para somá-los, eu vou fazer a projeção de B aqui, como se eu estivesse fazendo a do polígono, certo? Então, eu faço aqui, ó, tracejado, mais ou menos do mesmo tamanho de B. Depois eu faço a mesma coisa com o A e eu vou formar um paralelogramo. O vetor soma vai vir de uma diagonal, vai ser uma diagonal desse paralelogramo. Tudo bem? Agora, os vetores fazem um ângulo aqui que é diferente desse. Observem até pelo tamanho dele, ó, que é aberto, aqui é fechado. Então, eu posso afirmar que se isso aqui é um paralelogramo, esse ângulo θ, ele estaria aqui, tudo bem? E nós sabemos que ângulos adjacentes em um paralelogramo são suplementares, ou seja, sua soma é 180 graus. Então, esse ângulo aqui é 180 graus menos θ. Tudo bem? Então, minha lei dos cossenos vai ficar assim, ó. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno de 180 menos θ. Opa, mas e se na questão ele já me der esse ângulo e não me der 180 menos θ? Existe um macete. Cosseno de 180 menos um ângulo é a mesma coisa. Cosseno de 180 menos um ângulo é a mesma coisa que eu escrever menos cosseno do ângulo. Então, se eu estou multiplicando por menos cosseno do ângulo e eu tenho um menos aqui na frente, menos com menos, mais. Então, S ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. Sem problemas? Então, vamos para o nosso caso particular. E se o ângulo entre os dois vetores for de 90 graus, ou seja, for um ângulo reto, o que acontece? Aqui não faz diferença se eu fizer pela regra do paralelogramo ou pela regra do polígono. Eu vou fazer aqui pela do paralelogramo. Eu faço a projeção de B aqui, faço a projeção de A, e o meu vetor soma vai ser a diagonal desse paralelogramo. Usando a lei dos senos, eu tenho que S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de 90 graus. Se você for lá na sua tabela de razões trigonométricas, você vai ver que o cosseno de 90 é zero. E qualquer número multiplicado por zero vai dar
zero. Então, tudo isso aqui some, ficando com s ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que você conhece com o nome muito legal de Teorema de Pitágoras. Sim, a lei dos cossinos, caso o nosso ângulo seja reto, cairá no Teorema de Pitágoras, que é utilizado exatamente para resolver problemas com triângulos retângulos, triângulos que têm um ângulo reto. Então, se na sua questão você tiver um caso em que os dois vetores formam um ângulo de 90 graus entre si, você só precisa utilizar o Teorema de Pitágoras. Fechado? Até a próxima, inscrevam-se no nosso canal. Fui!